Oi, amores da minha vida todinha, tudo bem com vocês? Que saudades! Ah, meus amores, e aí as novidades, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, né? Aí entrando no mês de novembro, hein, gente? Passou muito rápido mesmo. Foi muito. Esse ano, apesar de ser um ano super difícil aí pra gente, né? Nessa situação toda que a gente tem passado, é uma situação bem complicada, né? Graças a Deus, a gente tá aí firme e forte, né? Tem que agradecer a Deus. E, gente, na semana passada, nós vimos o volume do cone, né? O volume. Não, a gente viu uns exercícios, né? Que a professora passou para vocês sobre a área do cone. Deixa eu ver o que a professora acha aqui. Tem a área do cone. Depois a professora vai fazer a correção com vocês, tá bom? Hoje a gente vai ver a área da superfície de um cilindro reto. É de um cone. Ai, desculpa, gente, é do cone. Cilindro foi a aula passada. Não liga não, a pessoa tá ficando doida. Normal, né? Ainda bem que vocês já estão mega acostumados aí com a professora doida de vocês. Mas vocês me amam, né, gente? Por favor, digam que me amam. Tá? Então, vamos lá, então. Hoje, então, vai ser a área da superfície de um cone reto, tá? Primeiro, nós vamos ver a área. É super fácil. O legal, gente, dessas matérias, que é só fórmula, né? Você tendo ali os dados, separando os dados, é só jogar nas formulinhas que dá super certo, que vocês conseguem fazer todas as atividades bonitinho aí, bem feitinho, tá bom? Então, vamos lá, então, para a aula de hoje. Ó, gente, vamos lá, ó. Área da superfície de um cone reto. A L é a área lateral, tá? É π vezes o raio vezes G. G, gente, é a geratriz, que a professora já vai explicar para vocês, tá? E a B, a área da base. Como a área da base, gente, é uma área circular, então é a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. E a área total é π vezes o raio vezes, entre parênteses, G da geratriz mais o raio. Daí a gente tem aqui aquele desenho lindo que só a professora Andrelina sabe fazer. Nós temos aqui, ó, um cone, né? Nós temos aqui, era uma circunferência, mas ficou uma coisa meio estranha, mas tudo bem. O raio, que é do centro até a extremidade, a altura, e essa lateral aqui é a geratriz. Se vocês notarem muito bem aqui, vocês vão ver que se eu jogar aqui, ele dá um triângulo retângulo, que seria pela forma de Pitágoras, né? Que o G seria a hipotenusa e o H, o R, seria aí os catetos, tá? Daí nós temos um exemplo aqui, ó. Um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz 20, que é o G, e altura igual a 16 centímetros. Determine a sua área total. Então, ele quer a área total aí, né? AT igual a π vezes o raio vezes G mais R. Aí ele falou que a geratriz é 10. Ele tá falando lá, 20, perdão. Ele tá falando lá que a base, o diâmetro da base. Mas a gente não quer o diâmetro, a gente quer o raio, não é verdade? E o que o raio é do diâmetro? A metade do diâmetro. Então, a metade de 24 é 12. Então, eu coloquei lá 3,14 do π vezes o raio, que é 12, a geratriz, que é 20, mais o raio, que é 12. 20 mais 12, 32, 32, daí vai ficar, 3,14 vezes 12 vezes 32. A área total é 1.205,76 centímetros quadrados, tá? Observação, ó. A geratriz corresponde à medida da lateral do cone, formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra base, ela é calculada pela fórmula, que seria aí a fórmula de Pitágoras que eu falei para vocês, tá? Geratriz ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, sendo h a altura e
do cone e R, o raio, tá bom? Bem fácil, bem tranquilo. Eu vou colocar aí para vocês um exemplo sobre geratriz, tá bom? Peraí. Gente, ó, daí a professora pegou aqui um exemplo para vocês, tá? Como se eu não tivesse a geratriz, se eu tivesse só o raio e a altura, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse Pitágoras, tá? Ó, como se fosse um triângulo, aqui é 90 graus, então seria g ao quadrado igual a h quadrado mais r ao quadrado, tá? A altura é 4, o raio é 3, eles ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. O ao quadrado passa como raiz, e raiz de 25 é 5, tá bom? Então, nesse caso, quando eu não tenho a geratriz, eu tenho que jogar Pitágoras e achar, tá? Daí, aqui, digamos que ele quer a área total. Daí, sim, seria π vezes o raio, g mais o raio. O raio ali é 3, a geratriz é 5 que a gente achou, e o raio, mais o raio 3. 5 mais 3, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3,14, 45,36. Então, nesse caso aí, é um outro exemplo, gente, para vocês conseguirem fazer. Porque às vezes cai um que não dá geratriz, daí vocês ficam perdidos, né? Então, para vocês saberem aí como resolve aí, para achar a geratriz, é dessa maneira, beleza? Gente, ó, agora nós temos os exercícios, tá? Daí tá perguntando no 1, qual a área lateral e a área total de um cone circular reto que possui altura de 8 centímetros e o raio da base de 6 centímetros, tá bom? Então, aí ele tá pedindo para vocês calcularem a área lateral e a área total, tá bom? Então, é só jogar na formulinha lá, separa o que você tem, o que você tem e pronto. Na 2, tá assim, ó, um cone circular reto tem um raio da base de 8 centímetros e uma altura de 10. Segundo os dados oferecidos, calcule a área da base, a área lateral e a área total. Então, você tem um R que é 10, o H o R que é 8 e o H que é 10, tá? Então, você vai calcular primeiro a área da base, depois a área lateral e depois a área total, tá? Na 3, um cone circular reto tem 12 de raio e 16 de altura. Determine a área lateral e a área total desse cone, tá? Então, são duas áreas aí que ele quer também. Na 4, qual a altura de um cone circular reto cujo raio da base mede 5 e cuja geratriz mede 13 centímetros quadrados? Então, ele quer a altura. Então, vamos lá. Você pode pegar aí a fórmula e colocar o valor do raio, o valor da altura e achar aí da geratriz e achar a altura. Vamos ver lá, ó, dessas fórmulas aqui, a área lateral ele tá dando lá que ele tem um raio e tem a altura. Então, nesse caso, peraí um pouquinho. A altura. Na altura, gente, é só para vocês acharem lá o Pitágoras, tá bom? Então, então é igual o segundo exemplo que a professora deu, tá bom? Então, você vai jogar lá como se fosse Pitágoras, tá bom? G, 5, é que eu tô pensando na G de geratriz. Na 5, um cone possui diâmetro da base, então, olha só, diâmetro, não é raio, medindo 24 centímetros, geratriz 20, e a altura é igual a 16. Determine sua área total. Então, veja o que você tem aí e o que ele está pedindo e a fórmula que melhor se encaixa, tá bom? Não se esqueça, quando ele fala altura aí, você tem que achar pela fórmula de Pitágoras, tá bom? Mas é bem simples, tá? Bem tranquilinho aí. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Viu, gente, como é fácil? Pitágoras, vocês já estão acostumados. As formulinhas aí super tranquilas, né? É só jogar aí e ser feliz, correr pro abraço, né? Então, gente, grande beijo.
tá? Prestem bastante atenção, resolvam que é super fácil. Essa matéria da frente B desse bimestre tá super tranquilo, hein? É para fechar o bimestre com a chave de ouro mesmo, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana. Tchau, tchau.